Olá, eu sou a professora Ariceles. Bem-vindos à aula de Biologia da segunda série do ensino médio. A nossa aula de hoje está contemplada no caderno do aluno de São Paulo Faz Escola, do primeiro bimestre de Biologia, nas páginas 39 e 40. Antes, alguns combinados. Peguem o caderno, anotem a data de hoje e vocês irão utilizar uma caneta, um lápis, uma borracha e uma régua, ok? Vamos lá? O tema da nossa aula é a organização celular da vida. Os nossos objetivos são exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos nas diferentes áreas. Ao final da nossa aula, nós teremos que ter aprendido as seguintes habilidades: identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como as suas funções, relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes, reconhecer e explicar diferenças entre células eucarióticas e procarióticas e reconhecer e explicar diferenças entre células vegetal e animal. Nosso tema, então, a organização celular da vida. Hoje iremos aprender que a célula é a unidade que constitui os seres vivos. Os seres vivos podem ser unicelular ou pluricelular, que há apenas dois tipos celulares básicos, as células procarióticas e eucarióticas, e que há diferenças entre a célula vegetal e animal. Mas para início de conversa, eu vou lançar uma pergunta para vocês. Anotem aí no caderno. O que é célula? O que será que é célula? A célula é a unidade básica morfológica e fisiológica de um ser vivo. Opa, calma aí. O que é morfologia? O que é fisiologia? Morfo significa forma, estrutura. Logia, estudo. Portanto, estudo da forma, da estrutura da célula. E físio, o que é físio? Fisiologia é função. Então, o estudo da função. Portanto, célula é a unidade básica morfológica, fisiológica, ou seja, é a unidade básica estrutural e funcional de um ser vivo. Mas como que surge uma célula? Anota aí. Uma célula só surge apenas de outra célula pré-existente. Noções básicas da estrutura celular. Os seres vivos podem ser unicelular, uma célula, formado apenas por uma célula. Ou seja, são seres mais simples, vivem individualizados. Exemplos: bactérias, protozoários, levedura, algumas espécies de algas e algumas espécies de fungos. E os pluri ou multicelulares, ou seja, formado por duas ou mais células. São eles animais e plantas. Agora nós vamos identificar as estruturas básicas da célula, bem como as suas funções. Temos aqui a célula animal e a célula vegetal. Na célula animal, nós temos a presença da membrana plasmática. Qual é a função da membrana plasmática? Ela delimita o espaço intracelular, permite a seleção da substância que entra e que sai da célula e interliga uma célula à outra. Eu tenho várias células aqui neste modelo. Portanto, a célula animal, lembra que eu falei para vocês que ela é multicelular? Então, eu tenho um conjunto de células formando um tecido, mas vamos especificadamente trabalhar cada componente da célula. Então, nós temos a membrana que recobre toda a célula, permite a seleção de substâncias que entram e saem da célula e une uma célula à outra, certo? Internamente, nessa cor azul, nós temos o citoplasma. Qual é a função do citoplasma? É preencher a célula. Ele é um material gelatinoso e dentro dele é que estão dispostos todas as organelas. Bem aqui nós temos o citoesqueleto. Cito significa célula e esqueleto.
Portanto, a função do citoesqueleto é manter a forma. Lembra da morfologia? Então, ele mantém a forma, a estrutura da célula e a posição de cada organela dentro da célula. Na sequência, nós temos aqui, ó, em roxo, o envoltório nuclear. Portanto, essa célula é uma célula eucariótica. Eu, verdadeiro. Cário, envoltório nuclear. Então, essa célula possui um envoltório nuclear que delimita o material genético. Então, aqui dentro eu tenho os cromossomos, eu tenho o núcleo celular. Aqui eu tenho os ribossomos. Bem aqui, são os ribossomos. Qual é a função do ribossomo? É sintetizar proteína. E o que é sintetizar? Sintetizar é produzir. Então, ele vai produzir proteína. Muito próximo do envoltório nuclear, do núcleo, nós temos o retículo endoplasmático rugoso ou granular. Por que granular? Porque percebam que ele tem grânulos de ribossomos aderidos à sua membrana. Portanto, a função do retículo endoplasmático rugoso é sintetizar proteínas. Nós temos muito próximo ao retículo endoplasmático rugoso o retículo endoplasmático liso ou agranular. Não grânulo, portanto, ele não contém ribossomos aderidos à sua membrana. E a função do retículo endoplasmático liso é sintetizar lipídios, gorduras. Ok? Nós temos aqui o complexo de Golgi. Nós temos ele, essa organela está inteira e aqui ela está cortada, tá? Mas a função do complexo de Golgi é armazenar e empacotar as substâncias que foram produzidas, que foram sintetizadas por outras organelas e distribuir para a célula. Nós temos aqui os centríolos. Lembra que eu falei para vocês deles, a importância deles? É da divisão celular. Ele participa da divisão celular, quando a célula precisa se dividir, se multiplicar para gerar um novo tecido. Aqui nós temos a mitocôndria com função energética. Ela produz energia para a planta por meio da respiração celular. Temos aqui os peroxissomos. A função do peroxissomo é eliminar substâncias nocivas da célula. Então, o peroxissomo ele vai neutralizar substâncias tóxicas. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio, que é produzido pela própria célula, ou substâncias externas à célula, como o álcool. Nós temos os lisossomos. Os lisossomos fazem a digestão intracelular. Ele é responsável por eliminar organelas defeituosas, que posteriormente poderão ser substituídas. Então, o lisossomo ele vai limpar, vai fazer a limpeza da célula, manter ela em controle, em funcionamento. Podemos perceber que as organelas que estão na célula animal, elas também estão na célula vegetal, só que com algumas diferenças. A célula vegetal, ela não possui centríolos. Lembra que eu comentei com vocês que ela só está presente na divisão celular dos vegetais inferiores, das briófitas e pteridófitas? Agora nós vamos focar na célula vegetal. Percebam que a célula vegetal, ela tem uma diferença muito visual, que é a presença de quem? Da parede celular, que confere resistência e proteção à célula. Então, ela recobre toda a célula, certo? Então, ela também é responsável pela morfologia da célula. O que é morfo mesmo? Morfo é forma, logia, estudo. Então, estudo da forma. Então, a parede celular confere resistência para a célula e
proteção. E somente a célula vegetal possui parede celular. Internamente à parede celular, nós também temos a membrana plasmática, recobrindo e delimitando todo o espaço intracelular. Nós temos também uma grande diferença que nós não vimos lá na célula animal, que é essa estrutura aqui que toma a maior parte do espaço intracelular da célula, que é o vacúolo citoplasmático. Ele tem a função de armazenar substâncias como água, sais minerais, açúcares, que ficam aqui neste espaço. Por isso que ele é tão grande e ocupa todo o interior da célula, ok? Nós temos aqui, ó, em verde, aqui é a mitocôndria, o mesmo que nós vimos lá na célula animal. Nós temos aqui, ó, essas estruturas em verde. O que será que são essas estruturas que nós não temos na célula animal? São os cloroplastos, com a função de produzir, né, de fazer a fotossíntese, ok? Ele tem muita clorofila. Então, as principais diferenças entre a célula animal e vegetal é que a célula vegetal possui parede celular, possui vacúolo e possui cloroplastos. Tudo bem? Agora, nós vamos para a parte prática, que é a observação das células no microscópio. Então, nós vamos precisar de uma pipeta, uma lâmina de corte, uma pinça, um palito, lâminas de observação, lamínula, corante safranina e uma cebola. Nós iremos começar retirando um pedaço da cebola, um tecido, para a montagem da lâmina. Estamos usando uma lâmina de corte para fazer a extração. Com a pinça, iremos fazer a retirada do catáfilo, que é essa pequena película e vamos depositar na lâmina. Após a montagem da lâmina com o tecido, que nós iremos observar, neste caso da célula vegetal, iremos corar com o corante safranina. Com o auxílio da pipeta, irei depositar uma gota na amostra, mínula sempre na posição de 45 graus e soltar lentamente e levarei ao microscópio para a observação. Então, para a observação da célula ao microscópio, da célula vegetal ao microscópio, nós usamos o corante safranino e ele corou em vermelho a parede celular e o núcleo. Percebam que essas bolinhas são os núcleos celulares e eles estão na parte periférica da célula. Por que ele está na borda, né, ao lado da parede celular? Por causa do vacúolo, porque o vacúolo ele toma a maior parte do espaço intracelular da célula vegetal. Então, portanto, vimos aqui a observação da célula vegetal da cebola. Agora faremos a montagem da lâmina da célula animal. Especificadamente, iremos observar a célula da mucosa bucal. Iremos utilizar um palito para fazer a raspagem do interior da nossa bochecha, certo? Então, muito calmamente, muito levemente, sem machucar, eu não quero retirar sangue, eu só quero retirar apenas a mucosa, as células da mucosa. Então, eu irei raspar
a mucosa e irei depositar o material calmamente, rolando o palito na lâmina, certo? Não é esfregar, é apenas rolar o palito na lâmina. Após, eu irei depositar o corante. Iremos corar a lâmina com o corante safranina. Tenho que lembrar aonde eu depositei esse material, né? No centro. Então, coloquei o corante e agora iremos colocar a lamínula. Muito calmamente, para não derrubar a amostra, e na posição de 45 graus, eu irei depositar a lamínula. Feito isso, irei levar ao microscópio para a observação. Temos que encontrar a célula. Aqui bem ao centro temos muitas células, certo? Então aqui nós conseguimos observar a membrana plasmática e o núcleo muito bem centralizado. Lembrando que a membrana plasmática tem a função de delimitar o espaço intracelular, selecionar o que entra e o que sai da célula e conectar, ligar uma célula à outra. Então, vemos aqui muitas células da mucosa bucal. Temos o núcleo, conseguimos observar apenas o envoltório nuclear, certo? Não conseguimos fazer a observação dos cromossomos porque precisaríamos de um microscópio com maior poder de aumento. Neste caso, nós estamos utilizando um microscópio com poder de resolução de 1000 vezes. E para essa observação, estamos utilizando um aumento de 100 vezes. Então, podemos observar que na célula animal, nós não temos a presença da parede celular. E como fizemos apenas a raspagem da mucosa do interior, né, da nossa bochecha, fizemos apenas a retirada de algumas células e não de um tecido, nós conseguimos observar essas células, né, espalhadas pela lâmina e não como observamos na célula vegetal, o tecido como um todo, com muitas células, né, uma ao lado da outra. Então, aqui temos a observação da célula animal, da mucosa bucal humana. Vimos que a célula vegetal e animal possuem semelhanças e diferenças. Construímos um quadro comparativo com as estruturas presentes e ausentes em cada uma delas. Observamos a célula animal e vegetal no microscópio, mas a imagem que nós observamos no modelo didático é totalmente diferente daquele que nós observamos no microscópio e será diferente também daquele que nós iremos observar ou encontrar nos livros didáticos ou no próprio caderno do aluno. Então, agora eu vou pedir para que vocês utilizem o caderno, lápis de cor, façam um desenho bem colorido junto comigo. Vamos desenhar a célula animal e uma célula vegetal. Faremos uma representação de como elas podem se apresentar para nós, tudo bem? Para começar a representação da célula animal, iremos representar primeiro a estrutura que é a membrana plasmática, de forma bem circular, ok? Porque a célula animal, ela é mais
esférica, certo? Então, aqui vamos escrever que esta é a célula animal. Representada, então, a membrana plasmática, iremos representar o núcleo, o envoltório nuclear, localizado mais ou menos ao centro da célula. Então, nós temos aqui o envoltório nuclear. Lembram que a célula animal ela é eucariótica, eu verdadeiro, cário, núcleo, envoltório nuclear, que protege quem aqui dentro? Os cromossomos, o material genético. Então, podemos fazer aqui a representação de uma fita, né, cromossômica, uma fita de DNA. Temos, então, a representação da membrana plasmática, do envoltório nuclear e ali, que a gente não consegue observar no microscópio, o microscópio de luz, mas está aqui, que são os cromossomos, o DNA. Temos a célula vegetal. Então, vamos desenhar a célula vegetal. Lembram que a célula vegetal, ela possui algumas estruturas que não estão presentes na célula animal. Vamos começar trocando de cor. Vamos usar a cor verde. Vou representar o quê? Qual é a primeira estrutura? A parede celular, que não está aqui, mas está na célula vegetal. A célula vegetal, ela aparenta, né, na representação, ela aparenta ser mais retangular. Então, eu vou fazer essa representação da célula vegetal. E por que eu escolhi essa cor verde? Porque se eu estou fazendo, né, uma célula vegetal, nesse caso eu escolhi uma célula da folha do vegetal, certo? Então, logo após representar a parede celular, eu irei representar qual estrutura que elas compartilham? A membrana plasmática. Então, eu posso voltar aqui, escolher o preto, como a da célula animal, e fazer a membrana plasmática, que ela vai o quê? Delimitar o espaço intracelular. A parede celular, ela dá proteção e resistência. A membrana plasmática delimita o espaço intracelular, permitindo ou selecionando aquilo que entra e o que sai da célula. Lembra que tem uma estrutura na célula vegetal que também não está na célula animal e que toma todo o interior da célula? Vocês lembram qual que é? Vou mudar de cor para representá-lo. É o vacúolo. Vou desenhar e representá-lo em azul porque dentro do vacúolo ele armazena substâncias como água, sais minerais e açúcares. Então ele vai tomar a maior parte do interior da célula. E por último, vou colocar aqui o núcleo celular. Na célula vegetal, ele está mais na periferia, ele está mais distante do centro. Então, vou representá-lo aqui. Lembra que a célula vegetal, ela também é um ser eucariótico, ou seja, possui envoltório nuclear. Então, representei um envoltório nuclear e dentro dele o material genético, né? Um cromossomo. Então, aqui vamos escrever cada uma das estruturas. Eles compartilham a membrana plasmática. Então, membrana plasmática ou membrana celular, que é essa estrutura. Os dois compartilham a mesma estrutura. Compartilham também o núcleo, certo? Núcleo. Mas o que tem aqui que não tem aqui? Temos duas estruturas. Uma é a parede celular e o vacúolo.
vacúolo. Porém, está faltando ainda uma estrutura que a célula vegetal possui e a célula animal não possui. Qual que é mesmo? É o cloroplasto. Cloroplasto, responsável pela fotossíntese. Ele é pigmentado, né? Então, ele faz fotossíntese, ele é rico em clorofila. Então, nós temos aqui a representação do cloroplasto. Então, representamos em forma de desenho a célula animal e a célula vegetal. Portanto, há diferenças entre a célula animal e a célula vegetal, comprovando então a nossa habilidade, certo? Lá do início da aula. Vamos então elaborar um quadro comparativo das células animais e vegetais? Agora chegou a hora de usarmos a régua. Vocês vão construir a tabela com 3 colunas e 6 linhas. Nós vamos analisar as características da célula animal e vegetal, presença ou ausência das estruturas aqui determinadas. Com relação à parede celular, célula animal possui parede celular? Não. Na célula animal, a parede celular está ausente. Então, vamos anotar. Ela está ausente, ok? E na célula vegetal, ausente ou presente? Presente. Qual é a função mesmo da parede celular? Na célula vegetal, é o quê? Da proteção, resistência e a forma da célula. Então, na célula vegetal, a parede celular está presente. Ok? Agora, com relação aos plastídeos. Célula animal tem plastídio? O que é plastídio mesmo? Vem de cloroplasto. Você faz fotossíntese? Eu estou de verde, mas eu não faço fotossíntese. Portanto, célula animal não possui. Essa estrutura está ausente. E na célula vegetal? Se o vegetal faz fotossíntese, portanto, ele tem plastídio. Quais plastídeos ele tem mesmo? Leucoplastos, cromoplastos e cloroplastos. Portanto, está presente. Com relação à presença e ausência de vacúolo, que é uma estrutura que preenche a maior parte da célula. Animal tem vacúolo? Não. Então, está ausente. E na célula vegetal? Está presente. É lá que ficam armazenadas as substâncias como água, sais minerais. Então, aqui ela está presente. Centríolos. Aqui nós temos que prestar um pouquinho de atenção. As células animais, elas apresentam sim centríolos. Qual é a função dele? Ele participa da divisão celular. Quando nós temos uma ferida, um machucado, e esse tecido precisa fazer a divisão. Então, ele está presente na hora que a célula vai se dividir. Então, nas células animais, sim, o centríolo está presente. Porém, na célula vegetal, eu vou abrir um parênteses para vocês, porque a célula vegetal, a presença do centríolo é apenas nos vegetais inferiores, nas briófitas e pteridófitas, ok? Mas ele está ausente nas plantas superiores, que são as angiospermas e gimnospermas. Portanto, se você se deparar com esta questão no Enem, no vestibular, você deve colocar que ele está ausente, tudo bem? Então, para a célula vegetal, centríolos está ausente. E agora, com relação à reserva de carboidrato na célula animal, qual será que é a forma de reserva de carboidrato? É o glicogênio. Principalmente nas células da musculatura,
e nas células hepáticas do fígado. Portanto, na célula animal, a reserva de carboidrato é o glicogênio. Anotem, glicogênio. E na célula vegetal, como é que vai ser essa reserva de carboidrato? Vai ser em forma de amido, principalmente nas raízes, batata, mandioca. Então anotem, célula vegetal, reserva de carboidrato é o amido. Tabela finalizada. Se depararem com essa questão do vestibular, é assim que temos que responder, tudo bem? E o que nós aprendemos nessa aula? Vamos para a hora da revisão agora, ok? Então, nosso tema, a organização celular da vida. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a célula é a unidade básica dos seres vivos. É a unidade básica estrutural e funcional dos seres vivos. Vimos também que a célula só se origina de outra célula pré-existente. Vimos também que os seres vivos podem ser unicelular, que apresenta apenas uma célula. Exemplos são quem mesmo? Bactérias. Ou pluri, muitas células, duas ou mais células. Exemplos, animais, plantas. Vimos que há apenas dois tipos celulares básicos. As células procariontes, primeiro, primitivo, não possuem envoltório nuclear. E as eucariontes, verdadeiro, possuem o envoltório nuclear. E, finalmente, vimos que as três principais diferenças entre a célula vegetal e animal é que a célula vegetal apresenta parede celular, vacúolo e cloroplasto. Esse foi o tema da aula de hoje. Continuem acompanhando as aulas pelo Centro de Mídias. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!